A Nike sendo a parceira durante 7 anos, mais de 300 milhões ali em contrato. Leandrinho, né? Porque Leandrinho pode deixar o Vasco da Gama, o lateral esquerdo cria, né, de São Januário. Fala, torcida vascaína! O clima tá quente e as notícias são gigantes. A Nike está chegando com tudo para vestir o Vasco, em um contrato histórico de 300 milhões de reais por 7 anos. Isso mesmo, investimento pesado de uma das maiores marcas do mundo, mostrando a força global do nosso gigante da colina. Então, a galera que gosta de pesquisar, pode procurar lá no bid da CBF. Carlos Cuesta Figueroa, né, publicado no dia 4/9, no dia 4 de setembro, contrato de empréstimo com término até dia 5 de janeiro de 2026. Aí o Vasco vai ter que novamente ajustar esse contrato, né? Até dia 5, é isso mesmo, tá certo aqui em relação à questão do bid da CBF. Depois isso aí é um detalhe para que o Vasco venha renovar a questão do contrato do documento lá no bid, né? Mas o empréstimo aí do Cuesta é um empréstimo de um ano. O Vasco fez aí basicamente uma boa movimentação para trazer esse zagueiro. Agora quero falar de um assunto aqui, porque é o seguinte, meu amigo, os antes vão pirar, né? A Nike está se rendendo, a Nike está rendida ao Vasco, porque entende a potência que é o Vasco da Gama, entende a grandeza que é o Vasco, sabe a importância e como a torcida do Vasco abraça todas as causas. E a informação do nosso amigo do Joel Silva do canal Colina em Foco é o seguinte: o Vasco será considerado uma equipe de alcance global pela Nike. Global, mundial. A gente está falando do mundo inteiro. A gente não está falando aqui nível Rio de Janeiro, nível Brasil, não, continente sul-americano, não. É mundial, global, é tudo, tudo. E a Nike entende que nos 4 cantos do mundo o Vasco é conhecido, tem um vascaíno fanático. E é o seguinte, meu amigo, a Nike vai investir pesado. O contrato é de 300 milhões em 7 anos para a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Então, uma informação muito interessante. E os antes vão pirar, né? Vão pirar porque sabe que a Nike chegando pesado, investindo no Vasco. Então, galera, eu tive que refazer aqui o nosso vídeo porque deu um probleminha aqui no nosso áudio, mas tá tudo moralizado, tudo certo. Vamos continuar aqui as informações diretamente do Maracanã. Agradeço pela sua moral, pela sua paciência também. E é o seguinte, né? Com certeza essa parceria é uma certeza de grande sucesso entre a Nike e o Vasco ali. A Nike sendo a parceira durante 7 anos, mais de 300 milhões ali em contrato para ser o novo fornecedor de material esportivo. Claro, sempre falando bem da capa, porque fez lindos designs. É claro que em valores acabou durante um período o valor diminuindo, né, defasando, mas o Vasco fecha assim uma grande parceria e a gente deseja muito sucesso. Agora, continuando aqui, muita gente está perguntando em relação a essa informação. John, que negócio é esse do Ryan no Al Hilal? Que história é essa do Andrei Santos, do Ryan no Al Hilal? A informação é o seguinte: inúmeros torcedores, muitos torcedores do Al Hilal invadiram as redes sociais para pedir o Ryan, o cria da base de 19 anos do Vasco, no clube árabe. E olha, é muito interessante essa questão, porque o Ryan, ele é destaque, ele é o atual artilheiro da Copa do Brasil, ele vem sendo ali a menina dos olhos, né, do Fernando Diniz em relação ao ataque, vem fazendo gols, vem tendo uma evolução muito grande sobre o comando do técnico Fernando Diniz. E fica essa questão agora, né, dos torcedores que ficaram deslumbrados com o Ryan. O Ademar Lopes, que inclusive vai fazer uma coletiva para poder fazer o balanço na janela, ele já confirmou numa coletiva recente que até o momento não chegou nenhuma proposta pelo Ryan. Não tem proposta. Porém, se alguém quiser hoje tirar o Ryan, tem que pagar os 250 milhões. Tem que pagar 40 milhões de euros, que é a multa rescisória. 250 milhões em reais na cotação atual. É a única forma, é o único jeito de tirar o cria da colina, o cria da barreira do Vasco. E assim, nessa questão de negociação, o Vasco tem que até se prevenir, se precaver melhor,
Porque aumentando essa proposta, aumentando essa multa rescisória, eu não colocaria nem 40, colocaria em 45 milhões para tirar o Ryan. Aumenta a proposta, aumenta o salário, porque com certeza ele vai se valorizando. E eu vejo o Ryan num Barcelona da vida, num Real Madrid. Eu vejo o Ryan num time europeu de ponta, porque ele tem qualidade para isso. Ele tem, e ele é muito Vasco. Ele teve ali a hombridade com o seu pai, seu Valquimar, de renovar o contrato com o Vasco, que o final era até esse ano. E a informação que vai se renovar, vai se estender. O Admar está correndo atrás disso. E aí a questão é que a torcida do Al Hilal está numa loucura pelo Ryan, numa loucura. Inúmeros torcedores do Al Hilal entraram nas redes sociais para pedir o jogador e fizeram comparação do Ryan com o Talisca no auge. Comparar o Ryan com o Talisca no auge. Eu conheço a família do Talisca, eu tenho até algumas pessoas que são próximas ao jogador, e a informação que eu tenho é que hoje, só fazendo a título de informação, o Talisca ele só volta para o Brasil para o Bahia ou para um clube carioca, né? Mas os torcedores do Al Hilal fizeram uma comparação. E tem aquela questão, né, que o Ryan, se fosse comprado pelo Al Hilal, ele ficaria durante ali 3 anos. Naquela questão do menor de 21 anos, né? Leandrinho, né? Porque Leandrinho pode deixar o Vasco da Gama, o lateral esquerdo cria, né, de São Januário. O Clube Bruges da Bélgica negocia a contratação do lateral Leandrinho do Vasco. As conversas acontecem por uma transferência em definitivo e os valores estão sendo discutidos. Ou seja, o Clube Bruges quer comprar o Leandrinho. Com o jogador, a ideia do Bruges é oferecer um contrato de 3 anos, né, para ele. O time belga está correndo contra o tempo, pois a janela de transferências lá da Bélgica se encerra no dia 8 de setembro. Com 20 anos de idade, Leandrinho é tratado como uma promessa desde as categorias de base do Vasco da Gama. Inclusive, o lateral esquerdo foi titular no título da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 em fevereiro desse ano. Porém, atualmente no Vasco, com o Fernando Diniz, o Leandrinho não tem recebido muitas oportunidades, né? Ele chegou a ser emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita e agora pode ser negociado em definitivo com a equipe do Clube Bruges da Bélgica. Eu já disse em alguns vídeos, eu acho o Leandrinho um bom jogador, tá? Um bom lateral, principalmente ofensivamente, tá? Acho o Leandrinho um moleque com muito futuro. Mas a gente sabe que, como ele não está sendo muito utilizado e como o Vasco precisa fazer caixa, né? Principalmente porque segurou o Ryan, não vendeu o Ryan, então o Vasco precisa fazer caixa. Se chegar uma proposta interessante pelo Leandrinho, muito provavelmente essa proposta será aceita. A gente vai acompanhar aqui, tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Independente do que aconteça, a gente está na torcida pelo Leandrinho, né? Que é um cria aqui do nosso Vasco da Gama, cria da casa, identificado demais com o clube, com São Januário, enfim, a gente torce aí para que ele tenha muito sucesso, né, na sua carreira.